Glórias a Deus. As crianças podem ir para a salinha, as tias já estão lá para recebê-las e vocês serem ministradas, abençoadas, edificadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sobrou mais lugar aqui na frente, se quiser vir para cá, tem espaço aqui. Amém? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou pedir para toda a igreja ler juntamente comigo mais uma vez. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus, fala conosco, Pai, nesta noite, como o Senhor tem falado neste lugar. Abençoe nossas vidas, Pai, pois nós precisamos ouvir a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos amados, esse texto é a chave de toda a Bíblia, para que você entenda. É a chave da Bíblia. Se a gente não tivesse nada da Bíblia, nada, nenhum livro, são 66 livros, 40 autores escrevendo ela, se a gente não tivesse nenhum deles e tivesse esse texto, a gente entenderia o plano universal, soberano de Deus para a humanidade. Mas me permita explicar para você um contexto disso, para que a gente consiga compreender esta passagem, muito lida e muito conhecida. Tudo se originou lá no Éden. O Éden, capítulo 3, mostra a queda do homem, ou seja, Deus, o Senhor, havia criado todas as coisas, tudo que existe em 6 dias, no 7º descansou, mas no 6º dia Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, Deus criou, e o homem, naqueles dias que estavam com Eva, ele caiu em pecado. Capítulo 3 mostra a queda do homem. E o homem, quando peca, juntamente com a sua esposa, ele ali faz com que todos aqueles que viessem nascendo depois dele, nasceria com uma doença mortal pior do que o coronavírus, chamada pecado. Que não tem nenhum medicamento na terra, debaixo da terra e no céu, senão o sangue de Jesus. E quando esse pecado que perpassou por todos os descendentes de Adão, e o primeiro a experimentar a natureza caída adâmica foi Caim. Caim foi o primeiro filho de Adão que teve na sua natureza o estímulo, a influência do pecado, da queda, de tal forma que ele matou o seu próprio irmão. Ou seja, a primeira família da Bíblia foi também a primeira família a experimentar um homicídio, um assassinato entre os irmãos. E isso não se deu porque eles simplesmente quiseram, claro, eles optaram, Caim decidiu matar Abel. Porém, esse assassinato se deu por conta do pecado. O pecado é o grande problema da sociedade, porque o pecado faz com que as pessoas vivam em conflito, as pessoas vivam em atrito. O pecado separa o homem de Deus e separa o homem do homem, separa o homem da mulher, separa o pai do filho, separa a esposa do marido. O pecado destrói a sociedade, por isso existe polícia, por isso existe leis, por isso existe sinal de trânsito, por isso que existe até multa, porque o ser humano ele infringe a lei, o ser humano ele ataca o próximo, o ser humano não respeita o próximo, e tudo isso se dá por conta do pecado adâmico. Isso é a consequência do pecado de Adão, ou seja, o homem foi expulso do paraíso. Nós não estamos no paraíso, o paraíso nosso é o céu, mas aqui na terra todos os homens vivem na influência do pecado. Você pode observar quem tem filho ou filha, de criancinha, de pequeno, você não ensina o errado, você só ensina o certo. O errado ele já faz sem nenhum aprendizado, sem nenhum ensino. Eu tenho uma filha de 5 anos e eu me impressiono porque a gente ensina sempre o correto, ela estuda numa escola cristã, e mesmo assim, volta e meia, ela tem reações, e que eu falo, meu Deus, é Adão, é o pecado adâmico. Tem outra opção.
E ela, apesar de ser minha filha, filha de pastor, filha de crente, ela não é redimida até que ela encontre Jesus Cristo. Porque filho de crente não é crente. Ela vai ter que ter a sua experiência com Deus. Nós estamos a ensinando para que quando ela ter consciência, ela diga: eu acredito em Jesus, fui transformada por Jesus, experimentei a regeneração. Mas todos que nascem em pecado. Então, Deus estabeleceu um projeto. No mesmo dia do pecado, ele puniu, porque todo pecado ele tem que ter disciplina. E quando Adão pecou, diz o texto que Adão agora iria trabalhar com muita dificuldade, suor do seu rosto, para conseguir comer as coisas da terra. Eva teve a multiplicação das dores de parto, porque foi a consequência do pecado. E a cobra, que foi usada por Satanás, iria viver rastejante sobre a terra, e a terra agora iria ter desertos e espinhos que não tinha na época. Enfim, a terra iria ser improdutiva. Deus não criou a terra para ser improdutiva, mas tudo isso é consequência do pecado adâmico. E Deus estabeleceu um projeto em Gênesis 3,15, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Ou seja, Deus ali no mesmo dia que aconteceu o pecado, estabeleceu um dia, uma pessoa, uma mulher que iria dar um filho para o mundo, e que esse filho iria derrotar Satanás e iria aplacar a ira de Deus, porque o problema do homem não é com o diabo, o problema do homem não é com o inferno, o problema do homem é com Deus. Então, Deus falou que ele iria resolver o problema através de uma mulher. Por que através de uma mulher, pastor? Porque foi através da mulher Eva que o pecado entrou. Amém, irmãos? Então, Deus também, como Deus, ele é um Deus que levanta a moral de quem é abatida, a mulher foi usada por Satanás para dar a fruta para Adão. Então, agora Deus estabelece um plano: eu vou levantar uma mulher, da semente da mulher, eu vou te pegar uma mulher e vai nascer o Messias. Então, todas as vezes depois do pecado de Adão, que Eva tinha filhos, e os sucessores e os progenitores tinham um filho, o diabo ficava pensando: será que esse é o Messias? Será que esse é o Filho de Deus? E aí Caim, por exemplo, matou Abel justamente porque Satanás pensou talvez que Abel seria o remidor, aquele que iria remir o homem. E assim aconteceu durante toda a história da humanidade. Dos 1.500 anos de história bíblica, no Velho Testamento, mais de 1.400, você vai ver Deus levantando homens como Abraão, como Noé, como Davi, como Sansão, que eram protótipos de uma visão messiânica de alguém que ele iria levantar no futuro. Todos eles eram protótipos daquele que havia de vir, do Messias que havia de vir, mas não era aquele que havia de vir, porque nenhum homem poderia fazer aquilo que só Jesus faz. Só ele é o Messias, só ele é o remidor. Então, na Bíblia, vários homens que a gente vê na Bíblia, é Deus fazendo o seu projeto, desenhando o seu projeto, a fim de que o homem entendesse o plano soberano de salvação, para resgatar o homem a Deus e fazer com que o homem fosse resgatado. Só que nenhum homem foi achado digno na terra, porque todos os homens são injustos. Nossa natureza é caída, pecaminosa, irmãos. Nossa natureza é assim. Então, Deus, o próprio Deus, segundo a Bíblia, ele vai dizer assim, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, vai dizer que o próprio Deus se esvaziou de si mesmo, se fazendo em forma de homem, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho. Ou seja, o próprio Deus, vendo que nenhum homem poderia fazer esse milagre, ele mesmo falou: eu vou ter que resolver esse problema. Ou seja, o próprio Deus, que foi ofendido por conta do problema que o Adão e Eva provocaram, vendo que Eva e nenhum homem poderia fazer essa reconciliação, o próprio Deus toma a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo. E aí Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer assim: Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Então Deus reconciliou com o mundo, ele mesmo fez esse pacto de paz. Mas como tudo isso aconteceu? Aconteceu por amor. Aconteceu porque Deus amou o mundo. E aí o texto que eu vou falar aqui agora, esse texto justamente que nós lemos, mostra justamente esse
essa motivação de Deus em fazer isso. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus não ama a prática pecaminosa, mas Deus ama o pecador. Então você vai ver aqui o texto é muito lindo. Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro ponto que eu quero mencionar para os irmãos. Nós vamos falar pelo menos de 4. Primeiro ponto, que amor tal é esse que nós estamos diante do texto? O tal aqui, essa expressão, é que não existe palavras no vernáculo que foi escrito na época no grego, e nenhum vernáculo da terra que descreva, defina esse grande amor que Deus teve pela humanidade, a ponto dele mesmo ter vindo resolver o problema e morrer na cruz do Calvário. Então o amor de Deus é tal, inexplicável. Mas, analisando a Bíblia, eu percebi pelo menos 3 linguagens do amor tal de Deus. Quantas linguagens, irmãos? 3. Primeira linguagem do amor de Deus. Esse amor tal de Deus. Primeiro, é um amor comprometido. Por que, pastor, isso? Porque não existe... Nossa geração não consegue compreender e definir o amor de Deus. A partir da nossa geração, não. Nós vivemos na pós-modernidade, onde os valores e todos os sentimentos, todas as ações, elas são confundidas e são afetadas pelo pecado. Então, a definição de amor que temos é afetada pelo pecado de Adão e afetada pela nossa cultura caída. De tal forma que alguém diz assim, com alguns dias de namoro com alguém, e diz assim, eu te amo. Mas ela não ama ainda. Ela está apaixonada. Às vezes o pai fala assim, eu te amo, filho, mas permite coisas que um pai que ama não permitiria. Então a nossa geração, ela tem dificuldade não só compreender o amor, mas compreender várias coisas, de tal forma que Jesus diz assim, eu não dou a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo oferece é uma paz que não é a paz de Deus, porque é defeituosa. Então o amor, ele é afetado pelo pecado e todos os outros sentimentos, de tal forma que quando a gente for analisar o amor de Deus, nós temos que olhar para as escrituras sagradas e a partir dela compreender o amor de Deus, e não a partir do nosso. Porque senão a gente vai achar que o amor de Deus é um amor que é permissivo, um amor que permite as coisas mais absurdas em nome do amor. Deus não é assim. Deus tem um amor que se define, primeiro, pelo comprometimento, pelo compromisso. Por quê? Lembra que eu citei o texto de Gênesis 3,15, que Deus fez um compromisso com o homem. Falou, eu vou resgatar vocês. Da semente da mulher vai nascer uma que vai esmagar a cabeça de Satanás. Ou seja, eu faço um compromisso com vocês, que eu vou resgatar o homem de novo. Então, o amor de Deus não se define, não é um sentimento apenas, é algo que é compromisso. Então, primeira coisa que você tem que aprender, irmão, se você ama, tem o amor de Deus, você tem compromisso com Deus. E se você tem amor por alguém, uma esposa, um esposo, não é só falar, é ter compromisso. Quem está entendendo aí a palavra, irmão? Compromisso. O amor, sentimento não é nada. Ou seja, imagine um casal que diz assim, eu amo minha esposa, mas você não tem compromisso, você não ama. Eu amo meu pai, mas você não obedece ao pai, você não ama. Porque o amor de Deus, que a gente está aqui analisando, é um amor que gera compromisso. Deus teve compromisso de tal forma que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não falaria e não confirmaria. Ou seja, Deus honra a sua palavra, porque a palavra dele é comprometida. Ele ama de maneira comprometida. Nem as muitas águas poderão afogar, nem os rios afogar o amor de Deus, como a Bíblia fala. A Bíblia fala, Jeremias, no capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer assim, Deus vai falar, o que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Deus, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, meu amor, eu tenho compromisso. O amor de Deus por você, irmão, é um amor comprometido. Deus tem um compromisso com você. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, pelo compromisso que ele tinha com a sua palavra. Segunda característica da linguagem do amor de Deus é que o amor de Deus é sacrificial. Porque ele tem compromisso, mas ele também tem sacrifício. Você vai ver o texto que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho.
deu, foi doação, foi sacrifício, foi o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único Filho dele, ele sacrificou. Ou seja, o amor de Deus, além de ser um amor comprometido com a sua palavra, é um amor que é sacrificial. O próprio Deus morreu na cruz por mim e você. Você já imaginou isso, querido? Que coisa profunda. Deus, o autor e desenhista do mundo, arquiteto do universo, soberano, poderoso, onipotente, onibenevolente, todo-poderoso, dono de todos os atributos, infinitamente maiores do que eu e você possamos compreender, se permitir se tornar um ser humano, e não somente um ser humano adulto, mas vem como um bebê, se sujeitar a estar no colo de uma mãe durante a sua infância, viver como pessoa nessa terra, abdicar de toda a sua autoridade, glória, poder, majestade, unção, ter sido chamado de Beuzebu, ter sido chamado de comelão e beberrão, ter sido desacreditado na terra, ter trabalhado como um carpinteiro, se humilhou nessa terra. Sabe por quê? Porque foi sacrificial o amor dele por mim e por você, meu irmão. O amor de Deus é sacrificial. De tal forma que Pedro, no momento em que Jesus ia ser pego no Getsemane, Pedro, que era mais sanguíneo, rastou uma peixeira, uma faca, espada, não sei bem o que era, mas a ideia era que era uma espada romana, ele tinha comprado alguns dias antes de ir para aquele local. Porque tem crente que anda com peixeira, viu, irmão? Então, não, a peixeira está aqui. Chega comigo, cheirada aqui. Então Pedro, 3 anos andando com Jesus, irmão, ainda não tinha convertido, andava armado. E aí Jesus falou com ele assim: Pedro, ele cortou a orelha do soldado, ele cortou a orelha do soldado Malco, a orelha. E Jesus falou: Pedro, para, quem a espada fere, a espada será ferido. Faça isso. Pegou a orelha de Malco, colou, orou, abençoou quem ia lhe machucar. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu mandaria 12 miríades de anjos, dá muitos milhões de anjos, muitos. Mas eu preciso passar por isso, eu preciso ser humilhado. Teve um momento que João Batista, que batizou Jesus, chegou para Jesus: Senhor, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele diz: mas tem que cumprir a escritura, eu tenho que me humilhar. Jesus foi para a cruz, morreu como um bandido. Mas ele precisava, porque era sacrificial, irmão. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer isso por amor, porque o amor de Deus, como a gente está falando, ele é comprometido e ele é sacrificial. E Jesus foi para Gólgota e ele se sacrificou, e ele diz: está consumado, e ele foi assunto aos céus. Aleluia! Pelo seu amor sacrificial. Terceira linguagem do amor, que a gente vai ver aqui, e última, foi total. Ou seja, o amor de Deus aqui, tal que a gente está vendo, é um amor comprometido, é um amor sacrificial e é um amor total. Deus não nos amou de maneira parcial. Deus não nos amou de maneira condicional. Ele nos amou de maneira total. E não foi um amor assim, depois que a gente fez alguma coisa boa, e ele achou alguma coisa boa em nós. Não, diz a Bíblia que ele nos amou primeiro. Aleluia. Ele nos amou antes que eu e você nascêssemos. Na bem da verdade, tem alguns textos na Bíblia que o Cordeiro, ou seja, Jesus, está preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, é muito mais profundo do que eu e você possamos imaginar. Porque tem gente que fala assim: não, Deus me ama. Eu acho que Deus me ama porque eu sou bonzinho, eu sou gente boa. Não é porque você é gente boa. Porque independente de alguém ser bonzinho ou não bonzinho, se alguém tem uma vida imoral ou se alguém tem uma vida moral e ética nessa terra, independente disso, todos nós, por sermos filhos e descendentes de Adão, temos uma dívida impagável com Deus. E você e eu não vamos nunca fazer isso. Só Jesus Cristo que fez de maneira total o sacrifício. E aí eu quero pegar uma ponte. No Velho Testamento existia o amor parcial, ou seja, as pessoas faziam um pecado,
ia diante de um sacerdote, e o sacerdote fazia um sacrifício parcial por aquela pessoa, e aquela pessoa era perdoado. Deus perdoava aquele pecado de maneira parcial. Só que o amor de Deus por nós, diz a Bíblia, que Jesus foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados, uma vez para sempre. Então foi total, meu amado. Ele pagou a dívida por nós. Logo, você e eu precisamos crer nesse grande amor de Deus por nós. E aí, alguém hoje não vai mais ser sofrido nessa terra por conta do juízo de Deus ou por conta do pecado, mas por rejeitar o amor de Deus. Observe o detalhe. Porque se você nega Cristo, você nega o amor tal de Deus para a sua vida. Mas vamos lá, Jesus aqui está dizendo para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, e ele deixa bem claro, é Filho único. E aí ele vai deixar uma observação, para que todo aquele que nele crê, acredita. E aqui acredita, crê, no grego é a ideia de homologos. Geralmente você vai ao centro da cidade para fazer uma homologação de um documento. Não é verdade? Homologa aí para mim. Você está confessando publicamente o documento. Então, quando fala crer, é você homologar, você confirmar que você crê no Filho, no amor dele. Aleluia. E interessante, irmãos, que o amor de Deus, ele é comprometido, o amor de Deus, ele é sacrificial, o amor de Deus, ele é total, e o amor de Deus é para impedir que eu e você pereçamos. Olha o que o texto diz aí, o texto é interessante, vai dizer, para que todo aquele que nele crê, não quer, pereça. Deus te ama e me ama para que a gente não pereça. Perecer onde, pastor? Perecer neste mundo de viver uma vida vazia sem Deus, e perecer uma eternidade sem Deus após essa vida. Então, se você não quer o amor de Deus, você continua uma vida sem Deus, perecendo nessa terra e na futura também. Então, Deus tem um amor dele para você, que é o amor para que você não pereça. E a ideia de perecer aqui é a ideia de realmente decomposição, algo que está morto, algo que está destruído, acabado, envelhecido. Então o amor de Deus, ele é comprometido com você, o amor de Deus, ele é sacrificial, ele é total, e ele também é para impedir que você pereça. Deus não quer que você pereça, irmão. Tem muita gente sofrendo nesta terra, porque não conhece Jesus. Tem muita gente padecendo emocional. A doença do século se chama-se depressão, ansiedade, transtorno de pânico. Que é isso, pastor Danilo? Falta de Jesus. Porque Jesus promove o amor, a alegria no teu coração, de tal forma que você pode estar vivendo as maiores e mais robustas tempestades da sua vida. Você pode estar vivendo os maiores lugares mais sombrios da sua alma. Mas se você tiver Jesus, cheio do amor de Jesus, vivendo o amor de Jesus, você tem felicidade, você tem alegria, você tem paz, você tem amor, você é transbordante, simplesmente pelo fato de o amor de Deus ter te preenchido plenamente, meu amado. Então, a presença do amor de Deus em nossa vida através de Jesus Cristo preenche todas as lacunas do nosso ser. Aleluia. Mas tem pessoas que rejeitam o amor de Deus. Mas por fim, querido, ele vai dizer o seguinte: mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus por mim e por você é comprometido. O amor de Deus por mim e por você, ele é sacrificial. O amor de Deus por mim e você é total. O amor de mim e você, por você, de Deus, é para que a gente não pereça. E o amor de Deus por mim e por você é para que nós tenhamos vida eterna. O texto diz isso. Eterna. E aí é um ponto de observação importante. O homem pós-moderno vive a vida como se ele não fosse viver além dessa vida. E parece que está na moda ser ateu, e parece que é na moda ser intelectual e dizer, não, essa vida é só aqui. Então vamos comer, beber e fazer a valer a pena aqui na terra, porque afinal de contas só tem essa vida. Não é.
Existe uma vida melhor que Deus tem para você, tanto aqui nessa terra como na futura. E muitas vezes alguém fala assim: eu vou ficar mais velho um pouco, pastor, eu sou muito jovem, quero muita coisa com Jesus, com igreja, eu até gosto, simpatizo, mas eu quero curtir mais a vida e depois eu vou aceitar Jesus, viver para Jesus. Porém, pode ser tarde. E quando você chegar aos 80, como eu, que já visitei algumas pessoas que têm 80 anos, fala: pastor, eu aceitei Jesus tarde. Eu aceitei Jesus com meus 75. Se eu soubesse que era bom, que era maravilhoso, que tem essa alegria, que tem essa felicidade, eu teria já aceitado Jesus quando era novo e não teria perdido esse tempo todo. Não é maravilhoso? Aleluia. É somente alguém que tem o amor de Deus no coração que entende o que eu estou falando. Eternidade, irmão, é uma coisa que o homem pós-moderno não quer pensar. Porque toda vez que nós falamos de vida após a morte, dá a ideia de um julgamento, de uma prestação de conta. E o homem pós-moderno, ele quer se livrar de algum tipo de prestação de conta. Por isso que existe o ateu. O ateu não é porque ele não crê em Deus, é porque ele não quer ser julgado. Aí ele fala assim: não existe Deus, então eu não vou ser julgado. E é melhor para ele ficar alimentando o pensamento de que ele não vai haver uma prestação de conta à vida depois dessa vida. Mas o nosso Deus, irmão, é um Deus que ele nos deu vida, fôlego de vida, e nos deu esperança. E ele quer que a gente viva essa vida, mas um dia nós todos haveremos de prestar conta a ele. E ele vai chegar para muitos e vai dizer assim: você, enquanto esteve nessa terra, recebeu o amor personificado na pessoa de Jesus Cristo, ou você o rejeitou? E aí vai ter muita gente que vai falar: não, mas eu não quis, na época não queria, não estava num momento tão bom da minha vida que eu não queria. E aí ele vai ter que falar algumas verdades para algumas pessoas. Mas tem outros que vão dizer assim: eu amei Jesus na terra, eu vivi para Jesus na terra, eu vivi toda a minha história para Jesus, e eu abracei o amor de Jesus, ou seja, eu criei em Jesus. E aí ele vai dizer: benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno, preparado para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Realidade, irmãos. Mas é interessante, só para a gente fazer uma aplicação para a nossa vida, o amor de Deus, ele é comprometido, diga comigo, comprometido, ele é sacrificial, ele é total, ele é para que a gente não pereça, ele é para nós nos levar para a eternidade. Mas é interessante, aí eu quero que você abra o texto, 1 João, capítulo 3, verso 16, até rima. Quando nós temos o amor de Deus, o que acontece conosco? Olha que interessante. Estamos numa noite de ceia do Senhor, uma noite de comunhão, uma noite de família reunida na presença de Deus. Então memoriza isso, 1 João 3,16, olha o que diz aí. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo quê? Pelos irmãos. Logo entendemos que, se o amor de Deus foi sacrificial, foi total, foi comprometido, foi para que as pessoas não perecessem e foi para dar vida eterna, nós também temos que ter um amor para com os irmãos da mesma forma, comprometido, sacrificial, total, para que as pessoas não pereçam, para que as pessoas vão para a vida eterna. Olha o que o texto diz agora, João 4, versículo 7. Lindo esse texto, é um dos textos mais belos da Bíblia. Olha que interessante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de quê? De Deus. E qualquer que ama é nascido de quem? De Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso se manifesta a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu quê? Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós o quê? Versículo 11 aí, o que está escrito, irmãos? Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha que coisa interessante. Então nós
quando conhecemos o amor de Deus e recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que ter um amor com os irmãos, que é uma família, de maneira comprometida, de maneira sacrificial, de maneira total. Isso é desafiador. Porque eu ter compromisso com Deus é uma coisa, mas eu ter compromisso com aquilo que eu preciso fazer pelo meu irmão é difícil. Tem que fazer. Ideal. Sacrificial. Às vezes a gente não faz o sacrifício de dar uma carona para alguém. Tem o sacrifício. Às vezes nós não ajudamos as pessoas que precisam. Tem sacrifício. O amor prometido, sacrificial, total. É o ideal de Deus para nós. Então, quando você entende o amor de Deus, a plenitude do amor de Deus, e também aplica isso para as relações, é uma maravilha. Então, se você ama Deus, você precisa com Ele. Amém? Você precisa sacrificar sua vida para Ele. E você precisa amar a Deus de total. 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 Porque, irmãos, as pessoas muitas vezes amam a Deus de maneira parcial. Ela não entrega tudo para Deus, a sua vida. Ela entrega algumas coisas para Deus, algumas áreas da vida para Deus, algumas partes do seu ser para Deus, mas não entrega tudo para Deus. Então Deus hoje está dizendo para você, filho, você me ama, quero que você tenha compromisso. Eu quero que você prove o seu amor comigo, se sacrificando por mim. Como, pastor? Você vai orar, você vai buscar, você vai à igreja. Tudo é um sacrifício que você faz a Deus. Um culto é sacrifício. Um culto não é só coletivo, todo mundo adorando. Um culto é um sacrifício particular, individual, que cada crente presta a Deus. É um sacrifício de tal forma que Paulo diz, sacrifiqueis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você está na igreja adorando, glorificando, você está sacrificando sua vida para Deus. Quando você oferta, você está sacrificando. Quando você faz o bem a alguém, você está sacrificando. Quando você muda a sua rotina, seu dia, sua vida, alguma área da sua vida para socorrer alguém, você está sacrificando. Deus quer isso de nós. Deus quer você de maneira total. Você se entregar totalmente para Deus, irmão. Tem pessoas que até são cristãs, talvez, mas ainda têm dificuldade de determinadas áreas. Entregar tudo para Deus. Suas ansiedades, suas preocupações, o seu futuro, a sua vida tem que estar 100% totalmente entregue a Deus, de tal forma que você não viva preocupado, atribulado de espírito, preocupado com as coisas. Entrega tudo na mão de Deus. Você creu no amor de Deus, você deve viver assim. Aleluia. Entrega tudo para Deus, todo o seu ser para Deus. Você tem angústia, irmão, tem aflição, tem alguma coisa no teu coração, entrega para Deus, irmão, agora, em nome de Jesus. Total. Tem gente que dá parcial para Deus, ou condicional. O condicional é pior. Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou. Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu faço. Deus, se o Senhor me dá um sinal aqui, eu faço. Deus quer total. Ele te amou primeiro para que você entendesse que pelo amor que Ele teve por você primeiro, você precisa entregar a sua vida totalmente para Ele. Aleluia. Se coloque de pé aí, irmão. Vamos orar ao Senhor. Vou chamar aqui o ministério de louvor.